Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Zoe, Vida de Deus. Eu sou o Aparecido, sou do Ministério O Poder da Fé e nesse momento nós vamos falar um pouquinho mais da Palavra de Deus, ok? Hoje eu gostaria de falar sobre o pecado. Falar do pecado é falar da maior catástrofe, da maior tragédia que a humanidade já ouviu falar, pois a própria humanidade se encontra no pecado. Então, antes de mais nada, eu gostaria de estar voltando um pouco lá em Gênesis para nós podermos falar um pouquinho mais a respeito dos acontecimentos que aconteceram ali com o homem. Vamos lá. E primeiramente eu gostaria de ler lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, uma das informações mais interessantes que nós podemos observar ali em Gênesis é o conceito legal da palavra de Deus. Deus é o Criador Supremo, é o Senhor, é o dono de todas as coisas. Nos vídeos anteriores eu mencionei e falei a respeito do propósito eterno de Deus, em que Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança e que ele tenha domínio. Era para ele ter domínio. Neste caso, o homem não se tornou de imediato a imagem e semelhança de Deus, e na ocasião diz que ele se tornou sim, imagem e semelhança de Satanás. E é isso que eu gostaria de estar tratando aqui, a questão do pecado. Nós vemos que Deus, quando dá uma ordem, e esta ordem é uma ordem que é o padrão de Deus. Todas as coisas estão sujeitas à lei de Deus, à vontade de Deus e à ordem. Então, quando Deus coloca esta ordem, Deus disse que Adão, né, seria o dominador na terra, ele seria o governante, a natureza estaria sujeita no caso, né, à autoridade de Adão, a mulher, a Eva, também estaria sujeito à autoridade de Adão, porém Adão teria que estar sujeito à autoridade de Deus. Foi para esse fim que Deus colocou aquela árvore ali. Muitos se perguntam, né, quando nós falamos a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal e do pecado, as pessoas automaticamente falam a maçã, já está inculcado na cultura, né, que foi uma maçã. A questão ali, meus queridos, não foi se Adão e Eva ali comeram uma maçã ou se comeram uma pera, uma melancia, esse não é o caso. O caso é o que ela representava. Aquela árvore representava o conhecimento do bem e do mal. Quando a Bíblia fala de pecado e da queda do homem, nós precisamos dar uma atenção especial para isso. Pois muitos de nós não sabemos que estamos condenados, não sabe que está condenado, ou não sabe o que é realmente o pecado. Para muitos o pecado, né, é matar, é roubar, é mentir. Sim, essas coisas também são pecado. Mas a questão é, o que Deus considera como pecado? E o que você considera como pecado? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é em relação a aquilo que o homem faz no Éden e a condenação. Quando o homem peca, quando o homem come do fruto, acontece um rompimento no relacionamento entre o homem e Deus. Nós podemos achar que Deus, né, considerou Adão pecador porque ele cometeu uma multidão de pecados. Matou, roubou, mentiu, enganou, pensou mal do próximo, enfim. Mas na verdade não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia considera pecado foi o rompimento do relacionamento entre Adão e Deus. A lei que Deus colocou ali, ela foi quebrada no espírito. A lei que Deus colocou, ela foi
foi quebrada e Adão se torna transgressor da lei de Deus. Então, se o homem, Adão, que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, transgride esta lei, ele já não está mais adequado para ter um relacionamento. Ele não tem mais um relacionamento apropriado com o Senhor. Então a questão do pecado aqui é a questão da incredulidade. A questão aqui não é se o homem, né, ou colocando nos dias para nós aqui, a questão não é se nós mentimos, roubamos ou enganamos. A questão aqui é que aconteceu algo que realmente foi uma tragédia. Aquilo que era o principal para o homem, que era ter um relacionamento com Deus, isso já não acontece. Então, para nós, a questão aqui, o que Deus considera como pecado não é se nós matamos, roubamos ou enganamos. A questão é um fato que aconteceu lá no Éden. E segundo a palavra de Deus, o pecado de Adão foi muito simples. Você pode se questionar qual foi o pecado de Adão. Muitos se perguntam, na realidade, qual foi o pecado de Adão. Quando nós falamos do pecado e das questões de salvação, as pessoas muitas vezes se acham salvas porque não matam, não roubam e não desejam mal a ninguém. São pessoas muito boas, muito justas. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz que Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Qual era o fruto? Né? A gente se questiona aí, que eu já falei, se é uma melancia, se é Adão comeu do conhecimento do bem e do mal. E aquilo que ele injetou nele, aquilo que ele recebeu, não foi o conhecimento de Deus, que gera para a vida. Foi o conhecimento segundo Satanás, o conhecimento do bem e do mal. É uma mentira, é uma aparência da verdade. Tudo que o homem tem é uma aparência da verdade. O pecado que Adão cometeu foi muito simples. Adão desejou ser igual a Deus. Mas que curioso. Deus faz Adão para ser a sua imagem e semelhança e ele ainda quer ser igual a Deus. Então aí criou-se um problema entre o homem e Deus. Os nossos problemas, eu já mencionei também isso num vídeo anterior, que o nosso problema não é com o vizinho, o nosso problema não é com o próximo, com Satanás. O nosso problema, na essência do ser humano, é um problema com Deus. É exatamente isso. Adão não creu, ele não deu crédito à palavra de Deus. E crer, aqui, amados, não é um princípio apenas que nós vemos no Novo Testamento, em que nós temos que crer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. É um princípio lá do Éden, é um princípio que está desde o Éden. E se nós observarmos, o que gera vida é crer. Adão tinha que crer. Poderia comer da árvore da vida, receberia vida e vida de Deus. Mas ele prefere a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele desejou ser igual a Deus. Ele achou que Deus tinha escondido algo dele ou coisa semelhante. O fato é que ele quis ser igual a Deus. Então lá em Gênesis 2, no 16 e no 17, Deus dá uma ordem. Já lá no capítulo 3, nós vemos tudo o que aconteceu e toda a questão da transgressão. Adão transgrediu a lei de Deus. Você pode ler isso lá em Oséias, capítulo, se não me engano, capítulo 6, verso 7, que diz que assim como Adão transgrediu a lei de Deus, aquele povo também tratava de uma forma caluniosa com Deus. Então, vamos, para a gente não passar muito tempo. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é o pecado? O que é o pecado? Para muitos, o pecado é matar, roubar, enganar, né? As imundícies, né? As coisas imundas, nós consideramos como pecado. De alguma maneira não está errado, é pecado. Mas o que Deus considerou como pecado? O que Deus considera como pecado? Então nós podemos analisar aqui e ver que o pecado do homem é não crer. Esse é o pecado da humanidade, é não crer. O homem não está disposto a ouvir a voz de Deus, o homem não está disposto
a aceitar o padrão de Deus. Porque ele resolveu no seu coração estabelecer os seus próprios meios, os seus próprios jeitos, as suas próprias ações, a sua própria maneira de viver. Então, quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, é o mesmo que dizer, não preciso de Deus, eu posso resolver os meus problemas. Mas para Deus continua um problema lá. E não importa o que você faça, não importa se você mata ou rouba, não importa se você dá esmola ao pobre, se você nem mata e nem rouba. Se você é muito bom, muito certinho, para Deus isso não importa. O que importa é o que aconteceu lá no Éden. Então, Adão passou a ter um comportamento errado. Ele perdeu o relacionamento, e o relacionamento que Adão tinha com Deus já não era mais um relacionamento adequado. Por quê? Porque Adão pecou. Também vemos isso lá no Antigo Testamento, quando o povo deixava de ter um relacionamento adequado com Deus, o povo perecia, porque o povo caía nas suas mazelas, nos seus delitos e pecados. Assim também acontece no Novo Testamento e nos nossos dias. Quando aquele que diz que crê no Senhor e não crê de fato, ele passa a cometer todo tipo de pecado. Então eu gostaria de fazer aqui, meus queridos, uma distinção, uma separação em respeito do que são pecados e o que é pecado. Se eu perguntar para você o que é pecado, qual a diferença entre pecado e pecados, você certamente de imediato fala assim, bom, o pecado está no singular e os pecados estão no plural. Amém. Mas vamos aprofundar essa questão. Segundo a palavra de Deus, o pecado que a Bíblia, que o Senhor, que a ira de Deus está sobre todo aquele que está no pecado, é o pecado da natureza, é o pecado de Adão. Então, como se fala do pecado de Adão, fala-se também dos pecados. E lá em Romanos capítulo 12, no capítulo 5, melhor dizendo, no capítulo 5, vemos lá no verso 17, deixa eu colocar aqui para os amados. Romanos capítulo 5. Ó. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida com Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação devida. O que eu quero destacar aqui é que é uma ofensa só. Não foi uma multidão de ofensas, uma ofensa. Adão pecou. Então, a Bíblia aqui em Romanos capítulo 5 faz uma exata explanação do que é o pecado e o que são os pecados. Deus tinha que tratar tanto do pecado como dos pecados. Então agora é uma questão de crer, né? Então todo aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. É isso que a palavra de Deus fala lá em João capítulo 3. Então, quando nós consideramos os nossos problemas, os nossos pecados como o fator principal, esquecemos daquilo que Deus considera como pecado. Deus considera como pecado a incredulidade. A incredulidade é o pecado do homem. Então vamos fazer aqui só um traçado para a gente poder entender o que são pecados, o que é pecado e o que são pecados. Para você, para ficar mais claro, eu vou aqui traçar aqui, ó. Lá em João, 1 João capítulo 1, verso 19, 1 João 1,19 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, está falando de fazer coisas. Mas anteriormente ele diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. A questão do pecado é que o homem, lá no Éden, ele não crê na ordem de Deus,
Então, uma ofensa desencadeou toda a contaminação e onde veio o juízo de Deus e a ira de Deus. A ira de Deus, o juízo de Deus sobre todos os homens para condenação. Contudo, devemos lembrar que se nós cometemos muitos pecados, e por mais que você deseje parar de fazer uma coisa ou outra, o problema do pecado ele continua. E quando cometemos todos esses muitos pecados, trazemos sobre nós a culpa e a condenação. Logo tenhamos pecado, logo aparece o problema da culpa e também o problema da condenação. Então nós devemos lembrar do seguinte, que o problema que se levantou entre o homem e Deus é que a verdadeira razão de nós, nos dias de hoje, vivemos o caos, vivemos o dilema, vivemos dias turbulentos, angústias, tristezas, dores. Por quê? Porque o homem pecou e se deixou corromper. Então, Deus tem uma salvação completa. A salvação em Cristo Jesus é uma salvação completa, onde o Senhor vem nos livrar do pecado e nos perdoar dos nossos pecados. Então, se Deus somente nos livrasse dos nossos pecados e não nos livrasse do nosso pecado, nós continuaríamos a pecar. Então, vou fazer aqui um paralelo da questão da salvação do nosso Deus, uma salvação dupla. Então vamos lá. O que é pecado? Pecado está relacionado com a nossa vida natural, refere-se à vida que nós temos, a nossa vida. Você nasce, né? O ar, você nasceu, você respira. Essa natureza, ela já nasce corrompida. Essa natureza, ela já nasce no pecado. É uma questão de natureza. Os pecados, por sua vez, eles estão relacionados com a nossa conduta, com a nossa maneira de agir, com aquilo que fazemos. Ou seja, o pecado da natureza, né? Temos um pecado em nossa natureza e temos a resposta. Se nós somos pecadores, né? Por isso é que nós pecamos, porque somos pecadores, então pecamos. Então, o pecado é como uma árvore. Os pecados são como os frutos dessa árvore. Ok? Então, pecado se relaciona-se aí então com uma justificação, com uma libertação. Cristo veio nos libertar do pecado. Libertar do pecado. Então, quando Cristo morre, ele vem nos assumir o nosso lugar, então ele morre em nosso lugar e desta condenação somos libertos, somos livres da culpa, livres da condenação. Então a culpa aqui não é, quando Deus fala que se nós não dissermos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo, e por outro lado, se nós confessarmos os nossos pecados, serão perdoados. Deus não nos coloca a culpa do pecado de Adão. Essa culpa nós não temos que assumir, a culpa do pecado. O que nós precisamos assumir é a culpa dos nossos pecados, daquilo que nós fazemos. Porque uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Porque como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, o pecado que Deus considera é o pecado que Adão cometeu. Por essa razão, um pouco importa o que você está fazendo hoje, nesse assunto, na questão do pecado. Agora, os pecados têm suas consequências. Para estes, tem o perdão. Agora, se Deus não te libertar do pecado, não vai adiantar, porque você vai continuar nos seus delitos e pecados. Agora, uma vez que Deus te liberta do pecado, te salva do pecado, a questão dos pecados logo está resolvida também. Então, lá em Romanos 5, 18 e 19, já li, trata do pecado. Para tratar do pecado precisamos de salvação.
de libertação, de resgate. Ok? Então quando nós pegamos a mensagem do Evangelho, porque o homem está morto no Espírito, o homem está separado de Deus, porque o homem está no pecado ainda. É necessário um novo nascimento, é necessário um resgate da condição de pecado, é necessário uma salvação da condenação, da ira de Deus. Então a ira de Deus que é que traz a condenação ao homem. Deus é um Deus soberano, o homem quebra uma lei e agora o homem precisa cumprir esta lei. Esta lei agora é cumprida em Cristo. Cristo cumpriu todo o propósito da lei. Falar da lei eu vou falar num outro vídeo, mas o que eu gostaria de tratar aqui é exatamente a questão do pecado e dos pecados. Pecado relaciona-se com aquilo que somos, faz parte da nossa natureza. Pecados é como nós agimos, é aquilo que fazemos, é a nossa conduta. Pecados têm a ver com as nossas ações. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui para ver se eu não esqueci de nada. Para encerrar, quando nós falamos do pecado, falamos daquilo que temos em nós. A Bíblia fala, Paulo diz que o pecado é como uma lei nos nossos membros, que nos impede de fazer aquilo que agrada a Deus. Por essa razão nós precisamos ser libertos daquilo que nos escraviza, daquilo que nos escravizava, para você aí, para nós aqui que cremos no nosso Senhor e aceitamos o Senhor. Então, meus amados, falar de pecado é falar de uma lei que está em nossos membros. Nós já nascemos com a tendência do mal, de fazer o errado. Né? Quando falamos do errado não precisa ensinar, a gente já faz. Agora, o que é certo e verdadeiro, nós precisamos aprender. E isso nós precisamos de libertação. Precisamos nos considerar mortos para o nosso eu, mortos para a nossa carne, para que Cristo possa reinar em nós e agora em Cristo Jesus a salvação é para aquele que crê. Todo aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Porque qual é o critério? Vamos ver qual é o critério? Lá em João 3,16, olha que interessante. Jesus faz um... Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Está aqui. João 3,16. Vamos ver aqui se eu acho. 15. Ó. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o mesmo princípio lá do Éden. Tem que crer. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Adão tinha que crer. Ele não ia morrer, não ia perecer. Mas ele ia ter vida abundante. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, que tenhamos vida e vida abundante. Zoe de Deus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que na pregação do Evangelho, a mensagem que você precisa crer. Se você ainda não aceitou Jesus, não confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa crer. Não se preocupa com os comportamentos. Deus não veio primeiramente por causa do comportamento. Nós consideramos as coisas imundas como pecado, mas precisamos crer que Deus considera como pecado é o ato do homem não crer na palavra dele. A palavra dele é esta, que todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, esse será salvo e terá vida e vida abundante. Agora, se não crê, já está condenado. Lembra, nós estamos falando aqui que o homem já está condenado. Não é que o homem vai ser um dia, ele já está. Ele está aprisionado. O que acontece com o homem hoje é que ele está como se estivesse numa delegacia, numa sala de espera, no inferno. Mas você pode dizer, mas não tem ninguém no inferno. Tem. Porque quando Deus fala que o homem está no inferno, já está. Para nós não tem ninguém lá. Mas para Deus já tem. E é todo aquele que não crê. As pessoas não entrarão no reino de Deus, não é porque mataram, ou melhor, não é porque foram bonzinhos, porque fizeram coisas boas, mas porque creram.
E as pessoas entrarão no inferno não é porque matou e roubou ou enganou, é porque não creram. Ok? Então, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a isso e que você seja grandemente abençoado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, coloque lá deixa lá a sua pergunta lá aí no vídeo que a gente depois responde, ok? Que Deus abençoe a todos, até a próxima.